Oi, alunos, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a determinação do NOx. Que ela é extremamente importante quando a gente fala aí sobre os processos de oxidação e redução. Então hoje a gente vai aprender a falar sobre esse termo que é tão importante, que é essa forma de adquirir a carga. E para isso a gente vai retomar alguns conceitos. O primeiro é o conceito de oxidação e o segundo é o conceito de redução. Como a gente viu nas últimas aulas, a gente sabe que a oxidação ela se dá devido à perda de elétrons, então a gente está perdendo cargas negativas, então isso torna a espécie positiva e, consequentemente, ela faz com que o número de oxidação, que é o NOx, que é a carga, ele aumente. E essa espécie, ela é conhecida como agente redutor. Isso foi o que a gente viu na última aula. Se a oxidação é a perda de elétrons, a redução é o contrário. Ela é o quê? O ganho de elétrons. Então, se eu estou ganhando elétrons, estou ganhando partículas negativas, e isso faz com que o quê? As espécies se tornem negativas. E, consequentemente, elas têm a sua carga diminuída. Então, o seu número de oxidação, ele diminui. E essa espécie, ela ganha o nome de agente oxidante. Então, isso precisa estar muito bem claro na nossa mente, porque é esses conceitos que a gente vai utilizar a partir de agora para saber se uma espécie está sofrendo oxidação ou se ela está sofrendo redução. Beleza? Então, vamos continuar a nossa aula. Então, como a gente estava falando sobre a oxidação, agora a gente precisa entender como que a gente determina essa carga. Porque se ela é importante para o processo de oxidação, a gente precisa ter ela muito bem explicada, beleza? Então, a gente, para falar do número de oxidação, a gente precisa fazer algumas coisas chamadas regras. E essas regras, elas vão ter um papel muito determinante sobre o número de oxidação. Então, para a gente compreender isso, a gente precisa dessas regras. Então, a primeira regra é que toda substância simples, então se eu tiver uma substância simples, o NOx dela é sempre zero. E o que seria uma substância simples, professor? A gente tem o oxigênio. Quando a gente fala de uma substância simples, é quando eu tenho os mesmos elementos os mesmos elementos ligados entre si. Por exemplo, o O2 é uma substância simples, o O3, o H2, o Cl2. Então, todos esses são substâncias simples. Então, o NOx dele é zero, o NOx desse também é zero, o NOx desse também é zero e o NOx desse também é zero. Então, toda substância simples, o NOx é o quê? Zero. Então, isso tem que ficar muito bem guardado na nossa mente. Então, toda substância simples tem um NOx igual a zero. Beleza? Aprofundando um pouquinho mais sobre essas regras,
a gente tem o que a gente chama de íons. Então a gente vai ter algumas espécies que são os íons monoatômicos. O que é um íon monoatômico? Mono vem de um, então um íon de apenas um átomo. Ou seja, significa que o NOx vai ser igual a carga que esse íon tem. Então vamos pegar um exemplo. Cl-1 Ba mais 2. Vamos lá. Vocês lembram que eu ensinei para vocês na última aula que esse número que fica aqui em cima, ele não é a carga? Então, se um íon ele é monoatômico, ele só tem um átomo, se ele está carregado, ele é o quê? Um íon. Se ele está carregado negativo, ele é um íon que a gente dá o nome de ânion. Se ele está carregado positivo, a gente dá o nome de cátion. Então, se ele está carregado, qual que é o número de oxidação dele? A carga. E qual que é a carga? Menos 1. Então, o NOx desse íon monoatômico é igual a menos 1. E no caso desse outro íon, que tem a carga mais 2, então o NOx dele vai ser o quê? Mais 2. Então, viram como que é simples? Então agora vamos falar de alguns elementos que têm um número de oxidação fixo. Ou seja, esse número de oxidação ele não vai mudar, então a gente precisa dele para determinar as outras substâncias. E que elementos são esses? A família 1A, a família 2A e os outros elementos. Então vamos começar pela família A. O exemplo dessa família, que o NOx dela vai ser sempre o quê? Mais 1. Por quê? Todo mundo que está na família de 1A, a camada de valência não é um elétron. Então, se tem um elétron na camada de valência, a capacidade é de perder. Então, se perde um elétron, ele fica o quê? Positivo em mais 1. Então, por isso que todo mundo da família 1A, ele tem um NOx mais 1. E qual seria o exemplo de um elemento da família A, da 1A? A gente tem o lítio, a gente tem o sódio, a gente tem o potássio. Então, esses são elementos da família 1A. Então, todos os elementos da família 1A, eles vão ter o NOx mais 1. Então, sempre esse NOx deles é mais 1. E da família 2A? Se é da família 2A, o NOx vai ser o quê? Mais 2. Por que o NOx vai ser mais 2? Porque a camada de valência tem 2 elétrons. E se tem 2 elétrons, então é mais fácil perder esses 2 elétrons. E quando perde, a carga fica positiva e a gente está perdendo 2. Então, todos os elementos da família 2A vão perder 2 elétrons. E quais são esses elementos da família 2A? A gente tem o magnésio, a gente tem o bário, temos o berílio. Então, todos esses elementos, eles vão perder 2 elétrons. Então, o NOx dele é sempre o quê? Mais 2. Beleza? Muito fácil, né? Agora vamos falar dos outros elementos que tem NOx fixo. Que no caso é a prata, o zinco e o alumínio. Então, a prata
ela é representada pelo símbolo Ag, e ela sempre vai ter um NOx igual a mais 1. Então a prata ela só tem um único elétron na camada de valência e sempre ela perde esse elétron e o NOx dela é sempre mais 1. Depois da prata, eu tenho o alumínio, que é outra que é representado pela sigla Al, e o alumínio, por ele ser da família 3A, o NOx dele é o que? Mais 3. Então, esse é o NOx fixo do alumínio. Então, ele sempre vai perder os 3 elétrons. Então, o NOx dele sempre vai ser o que? Mais 3. E agora, o outro elemento que tem um NOx fixo, que é o zinco. O zinco ele é representado pela letra Zn. E o zinco ele tem um número de oxidação sempre mais 2. Então, sempre o número de oxidação do zinco será mais 2. Beleza? Então, esses são os elementos que a gente praticamente vai utilizar para poder fazer as determinações dos outros. Agora, vamos ao caso do oxigênio. O oxigênio, ele é um pouquinho mais complicado, porque ele tem dois tipos de NOx. Ele tem o NOx menos 2, então vamos falar do oxigênio. O oxigênio, ele é representado pela letra O e ele tem alguns números de oxidação. O que é o número de oxidação? Menos 2, então o oxigênio ele pode ter um NOx igual a menos 2. Isso vai acontecer quando o oxigênio for o composto mais eletronegativo. O que é isso? Quando ele estiver ligado com todos os elementos, exceto quando ele estiver ligado com todos os elementos da tabela periódica, com exceção do flúor e dele mesmo, ele vai ser o composto mais eletronegativo que a gente vai ter. Então, se ele é esse composto mais eletronegativo, o NOx dele é menos 2. Por que é menos 2? Se a gente fizer a distribuição eletrônica, a camada de valência dele não tem 6 elétrons. 6 elétrons para 8, falta 2. Então ele ganha 2, número de oxidação, menos 2. O outro número de oxidação do oxigênio é o NOx igual a menos 1. E quando que eu vou ter esse NOx menos 1? Quando eu tiver um peróxido. O que é um peróxido? Um peróxido é quando o oxigênio se liga com ele mesmo. E aí eu vou ter um peróxido. E aí o número de oxidação do oxigênio, ele vai ser o quê? Maior. Ele vai ser igual a menos 1. E, para finalizar o oxigênio, ele vai ter um número de oxidação mais 2 quando ele ligar com quem? Com o flúor. Então, por que esse número de oxidação ele muda desse jeito? Porque o flúor ele vai ser o elemento mais eletronegativo. Então, o NOx do oxigênio vai ser o quê? Mais 2. Beleza?
Muito fácil, né? Então, agora que a gente falou do oxigênio, a gente vai falar do hidrogênio. O hidrogênio, ele é muito bom. Por quê? Ele só tem 2 números de oxidação. É mais fácil um pouquinho que o oxigênio. Hidrogênio. O hidrogênio, ele vai ter 2 números de oxidação. Vai ser o NOx mais 1. Quando ele se ligar com todos os elementos da tabela periódica, então, esse NOx mais 1 do hidrogênio vai ser quando? Quando ele se ligar com todos os elementos, exceto quem? Ele mesmo, porque hidrogênio liga com hidrogênio dá uma substância simples, e se ele estiver ligado com os metais. O hidrogênio é o elemento menos eletronegativo que a gente tem. Só que quando ele liga com os metais, ele é mais eletronegativo que os metais. Então a gente vai formar o que a gente chama de hidreto. Então, o outro número de oxidação do hidrogênio é o NOx menos 1, que acontece quando ele faz o que a gente chama. E aí, esse número de oxidação vai acontecer quando? Exclusivamente quando o hidrogênio estiver ligado com metais. E aí, o número de oxidação dele vai ser menos 1 e a gente vai ter o que a gente chama de hidreto. Beleza? Muito facinho, né? Então vamos continuar. Um outro elemento que tem número de oxidação fixo é o flúor. Porque ele é o elemento mais eletronegativo e por ele ser esse elemento mais eletronegativo, o único NOx dele será o quê? Menos 1. Então a gente sempre vai ter para esse elemento esse número de oxidação. Beleza? E agora, outros elementos que são muito importantes são os outros halogênios. Quem são os outros halogênios? O cloro, que é o Cl, o bromo, e o iodo. Esses elementos, eles também vão ter uma particularidade. Quando eles estão ligados com todos os elementos da tabela periódica e quando eles estão ligados com o oxigênio. Então, quando eles estiverem ligados com todos os elementos da tabela periódica, com exceção ao flúor e o oxigênio, o NOx deles é o quê? Menos 1. Por quê? O octeto deles tem 7 elétrons na camada de valência. Para completar 8, falta 1. Então, eles ganham 1, número de oxidação, menos 1. Então, vamos lá? Então, quando se ligam exceto
flúor e oxigênio. Lembrando que quando eu me refiro a todos os elementos, lembra? Se eu ligar cloro com cloro, bromo com bromo, iodo com iodo, eu tenho uma substância simples. Então, os elementos que eles estão se ligando têm que ser elementos diferentes para eles terem esse número de oxidação. E também tem que ser diferente de flúor e oxigênio. E o outro número de oxidação, eles vão ter um NOx muito variável, que é um NOx que varia de -1 a -7. Isso vai acontecer quando? Quando isso acontecer, quando eles estiverem com o oxigênio. Então, isso é extremamente importante. A gente tem que lembrar desses passo a passo, a gente não precisa decorar, mas a gente precisa entender que alguns elementos têm um número de oxidação de maneira mais fácil da gente determinar e outros elementos não. E a nossa última regrinha é sobre o que vai acontecer com a carga do NOx. Então, a gente tem duas situações. Quando eu fizer a soma do NOx e eu tiver um composto sem carga, esse NOx ele é igual a zero. Por exemplo, o que é um composto sem carga? Exemplo: H2O, HCl. Tem carga? Não, não tem carga. E outro detalhe: a soma do NOx para compostos, para íons, ela tem que ser igual a carga do íon. O que seria esse íon? Por exemplo, eu tenho lá uma espécie OCl-. Essa espécie é um íon, mas é um íon não monoatômico. Então a soma desse NOx tem que ser igual a carga desse íon. Então, a carga aqui não é -1. Então, para esse íon eu teria o que? NOx, a soma do NOx total, igual a -1. Beleza? E agora vamos fazer uns exercícios para a gente poder praticar essa questão do NOx. Então vamos fazer alguns exercícios. Ó, esse exercício é um exercício muito bom. Vamos começar com o simples. Eu tenho um fósforo P4. É melhor. Vou começar com o mais simples. O2. Qual que seria o NOx dessa espécie? Se a gente lembrar de todas as nossas regras, isso aqui é o que? Uma substância simples. Se é uma substância simples, o NOx é igual a zero. Vamos tentar outro? Ó, isso é interessante. P4O6. Se a gente parar para analisar, eu sei o NOx de quem? Eu sei o NOx do oxigênio. Se a gente for comparar a eletronegatividade do oxigênio e do fósforo, quem que é mais eletronegativo? O oxigênio.
Então, como o oxigênio não está ligado com o flúor e não está ligado com ele mesmo, o NOx dele mais fácil é qual? O menos 2. Então, o NOx aqui do oxigênio é menos 2. Então, vamos fazer um negócio? Então, a gente vai colocar a carga aqui em cima, então aqui é menos 2. Eu sei essa carga? Não sei essa carga. Então, olha que interessante o que a gente vai fazer agora. A gente vai montar um sistema para a gente poder resolver. Então, vamos lá. Eu tenho o NOx do fósforo, que é X. E eu tenho quantos? 4. Então, vai ser X vezes 4. Só para a gente nunca esquecer. NOx vezes a quantidade mais NOx vezes a quantidade, e isso vai ser igual a 0 ou vai ser igual a carga. Então vamos lá, eu tenho NOx do fósforo, que é X vezes 4, mais o NOx do hidrogênio, que é o que? Menos 2 vezes 6. Isso aqui é um íon ou é um composto neutro? É um composto neutro. Então, isso tudo tem que ser igual a quanto? 0. Muito bem. X vezes 4, 4x. 2 vezes 6, 12. Negativo com positivo, negativo. Isso vai ser igual a quanto? 0. Então, agora eu vou ter o quê? 4x menos 12. Eu tenho 4x menos 12. O que a gente precisa fazer? A gente precisa isolar os números de um lado e as letras do outro. Então, eu vou ter que 4x igual a mais 12. Não está negativo? Passa para lá. Positivo. Então, ó, eu não tenho multiplicação, eu vou passar dividindo. Então, x vai ser o quê? 12 dividido por 4. Isso vai ser igual a 3 positivo. Então, o número de oxidação aqui desse fósforo é o quê? Mais 3. Beleza? Fácil, né? Vamos aprender outro? Agora eu tenho esse composto, ó, o Cr2O7 menos 2. Lembrando, não é um íon, então o NOx, a soma disso aqui é sempre igual a menos 2, porque isso aqui tudo é um íon. Então vamos lá, o oxigênio ele está ligado com quem? Ele está ligado com cromo. Então, o cromo são todos os demais elementos que eu tenho na tabela periódica, com exceção do flúor e do oxigênio. Então, o NOx desse oxigênio aqui é o que? Menos 2. Beleza? Vamos fazer então, igual a gente aprendeu? Ó, então a gente tem NOx vezes a quantidade mais NOx vezes a quantidade, e isso vai ser igual a 0 ou vai ser igual a carga. No caso, como eu tenho um íon, isso vai ser igual a carga. Então vamos lá, qual que é o NOx aqui do cromo? Eu não sei, eu passei cromo para vocês? Não passei cromo. Então é X. Então vamos lá, eu tenho o NOx do cromo vezes quanto? 2, então tenho X vezes 2, mais, qual que é o NOx do oxigênio? Menos 2, vezes quanto? 7. E qual que é a carga desse íon todo? Menos 2. Então vamos lá? Então X vezes 2 eu tenho o quê? 2x. 2 vezes 7, 14. Mais com menos,
menos. Então aqui eu tenho 14 igual a menos 2. Número de um lado, letra do outro. 2x. Se está negativo, vai passar o quê? Positivo. 14 menos 2. 14 menos 2 é 12. Ainda continua com os 2x. Então, x vai ser igual ao quê? 12 dividido por 6, por 2, desculpa, que vai ser igual a mais 6. Então, o número de oxidação aqui do cromo é mais 6. Beleza? Então, vou deixar uns exemplos aí para vocês treinarem. Ficou fácil, né? Então, vou deixar uns exercícios aí para casa. Então, um exercício aí para vocês treinarem o número de oxidação. Quero que vocês determinem o NOx desse elemento que está de preto. Beleza? Então, a gente encerra a nossa aula por hoje. Muito obrigado pela participação e até a próxima.